Muito boa noite, está no ar o ICL, segunda edição desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Selva. Militares depõem na Polícia Federal sobre atos golpistas de 8 de janeiro. Virou rotina? Um dia depois de Flávio Dino, ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, encara a bancada da bala na Câmara. Sabe por quê? Porque eu sou um homem negro. Veja com Heloísa Eu vim Vilela. da periferia. O dragão da inflação ficou menor nos Estados Unidos e no Brasil. Quem explica é o economista André Roncalha. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de Guga Noblar, Chico Sá, César Calejón e Hélder Maldonado sobre os principais temas do dia. Uma ótima noite para Indaiatuba, Sorocaba e Israel. Estamos aí pelo mundo, Salvador, Minas Gerais, Paraná e São José dos Campos. Boa noite, César Calejón. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, Chico Sá, meu camarada. É um prazer estar com vocês. Vamos nessa. Boa noite, Chico. Boa noite, Rô. Boa noite, Brasil. É isso Como aí. falavam no Flávio Cavalcante. Nossa. Vocês são jovens, não? Eu conheço. Você foi fundo agora, hein? Agora eu exagerei. Daqui a pouco vem com o homem do sapato branco, imagina. Vamos lá. Muito boa noite, Guga Noblar. Boa noite, Rô, boa noite, Calejón, boa noite, Chico, e essa audiência maravilhosa. E já que estamos em Brasília, vamos fazer dobradinha. Muito boa noite, Heloísa Vilela. Boa noite, pessoal. Alô, alô a todos e a todos que nos assistem. É isso aí, Elo. Boa noite para você. Porque o dia foi quente, muito quente em Brasília. Mais um dia quente, né? Não cai na mesmice nunca. Hoje a Polícia Federal ouviu mais de 80 militares nas investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E no mesmo dia em que Lula desembarcou na China, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a formação de um superbloco parlamentar que vai dificultar a vida do governo. Quer dizer, Lula chega na China e o Arthur Lira lança uma dessa. Tudo isso vamos falar daqui a pouco, porque o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, prestou depoimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele foi dar esclarecimentos sobre uma declaração a favor da descriminalização das drogas à BBC, a rede estadual britânica. A comissão é dominada pela oposição e, de novo, quis desgastar o governo. Vamos ver. O PCC, em declaração pública, disse que mantinha um diálogo cabuloso com o PT, ao qual o seu presidente da República é filiado. Eu pergunto, senhor ministro, é por isso que o senhor e o governo Lula apoiam a legalização da droga? Em relação às suas ilações a respeito da relação entre o Partido dos Trabalhadores e o crime organizado, eu vou me furtar a responder isso, porque isso é de uma disfarçatez, e é tão fora de propósito para o que a gente se propõe a vir aqui, que eu nem vou responder essa questão, porque considero que isso não é uma questão, mas é uma provocação que não está à altura do Parlamento brasileiro. Ao que me consta, não foi no avião presidencial do Lula que foram apreendidos 39 quilos de cocaína na Espanha, numa viagem oficial do presidente. Não, foi do ex-presidente Bolsonaro. Ao que me consta, a operação que foi feita ontem, no Mato Grosso do Sul, na BR-487, que apreendeu 322 quilos de maconha, não foi num caminhão pertencente a um político da esquerda, do PT, do PSOL, não. Foi pertencente a um senador bolsonarista. Ao que me consta, um outro caminhão, um conjunto de caminhões identificados em paralisações golpistas feitas após a vitória do presidente Lula e que depois identificados como transporte de tráfico internacional de drogas, não foram da esquerda, também não eram do presidente, deputado. Eram ligados a atos golpistas em defesa do presidente Bolsonaro. Então eu acho que a gente tem que parar de fazer chicana.
Pois é. Ontem foi o dia do ministro Flávio Dino e hoje Silvio Almeida. Elô, vamos fazer duas perguntas em uma. Primeira, do que se trata essa comissão e qual a sua avaliação desses 2 dias quentes por aí em Brasília? Olha, essa é a mesma comissão em que esteve o Silvio Almeida. É uma comissão que trata de segurança pública e combate ao tráfico de drogas. E é uma comissão, então, que trouxe Silvio Almeida para falar de vários assuntos. Eles insistiram muito em que Silvio Almeida defende reduzir o encarceramento, então ficaram criando fake news de que ele quer tirar a gente da cadeia, quer parar de combater o crime. E aí tem toda aquela defesa raivosa da necessidade da punição cada vez mais violenta e tentam fazer uma correlação entre o porte de armas e a redução do número de homicídios, enfim. E Silvio Almeida calmamente tentou desfazer todas essas afirmações mentirosas. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender a respeito do funcionamento dessas comissões. Ontem ela estava lotada, não dava para entrar. Hoje eu estava lá dentro. E, aliás, a sabatina continua, ainda não terminou. Mas você pode anotar o que eu estou falando. Toda vez que tem um deputado bolsonarista fazendo umas afirmações muito contundentes, pode olhar, porque tem alguém gravando. Então, é como disse o deputado Orlando Silva. Ele disse o seguinte: eles vêm fazer discurso aqui para gravar videozinhos e publicar nas bolhas. E é exatamente isso que acontece, porque muitos deles, depois das declarações veementes, se retiram, como fez o deputado Eduardo Bolsonaro, que depois de fazer a sua fala e as perguntas, alguém grava, eles vão embora e vão cuidar de publicar isso em suas redes sociais. E enquanto isso, o ministro passa a tarde inteira respondendo perguntas que se repetem com afirmações bastante falsas. Agora, se foi estratégia, não foi estratégia, se foi combinado ou não, eu não sei. Mas Silvio Almeida foi poupado do embate direto com os bolsonaristas. Quem fez isso foi, como vocês viram nesse exemplo, nesse resumo, Boulos. Boulos fez uma resposta, deu uma resposta e alguns outros deputados também deram respostas para evitar o desdém para o Silvio Almeida. César. Eu acho que ontem o Dino teve uma atuação muito incisiva nessa medida, isso de muitas maneiras. Por exemplo, eu acompanhei muito o que isso produziu no Twitter, que é essa rede social que, de alguma forma, denota quem é que ganhou esse embate apelativo que vem se produzindo no Congresso Nacional. Você tinha algo em torno aí de 20, 30 mil menções com fujão, que foi a narrativa que eles tentaram estabelecer para o cenário que se produziu quando encerra-se a sessão por falta de condições mínimas de debate e o Dino se retira ontem do parlamento. A menção ao próprio Flávio Dino hoje era pelo menos 5, 6 vezes maior do que isso. Você tinha algo da ordem de 120, 130 mil menções. Então, se esse é o objetivo, eles estão falhando miseravelmente. Quando você pegar figuras como o Dino, como o Silvio Almeida, a gente viu aqui no começo do programa, o Silvio com muita categoria dizendo: olha, meu caro, veja, isso aqui é um parlamento, a gente não está numa classe de escola de 5ª série, eu não vou lhe dar, eu sou um ministro de Estado, você é um parlamentar, eu não vou lhe dar esse palco, não vou bater palma para maluco, utilizando uma expressão bastante coloquial e de fácil compreensão, e isso de alguma forma esvazia essa perspectiva. Então tem 2 caminhos aí. Ou se articular com a propriedade que o Dino fez, você cita artigos do Código Penal, você cita estruturas da Carta Magna Brasileira, ou você simplesmente acha que é um jogo baixo demais e eu não vou entrar nisso com você, que é precisamente o que o Silvio Almeida fez. Agora, para encerrar minha fala, o que é muito triste é que a gente tem, por exemplo, como esse deputado, o delegado aí, incitando o debate público a um nível mais raso possível.
Então você tem aí todo esse tipo de ilação, todo esse tipo de insinuação, veja esse tipo de coisa, entendeu? O cara segurando uma arma, fumando um charuto como se ele fosse uma espécie de Stallone Cobra, e esse tipo de coisa... Tentando ser um revolucionário, Exato, né? entendeu? E um cara que tem complicações na justiça. Exatamente, considerando o assassinato Da noiva. Exato. Que eu não sei, acho que o termo não é assassinato, perdão, considerando o falecimento, vamos colocar assim, porque acho que isso ainda está sob Tem júdice. uma matéria que eu recomendo sobre esse caso, da Cecília Oliveira, no Intercept Brasil, na qual ela aponta 11 falhas do inquérito que apurou essa morte dessa moça, que namorava, que era a companheira desse rapaz, desse personagem que eu me recuso a citar o nome. Então, é esse tipo de personagem que vai lá cheio de moral, para cima de um ministro que tem feito um belíssimo trabalho. Então, é esse tipo de gente. Agora, só para completar, é o que se diz no futebol, né, Chico? Quando você vai muito seco, você toma um drible, que foi aí precisamente o que aconteceu, tanto com o Dino, a meu ver, quanto com o próprio Silvio Almeida. Eles vão precisar ser capazes de repensar essa estratégia, porque se você pega figuras capazes como o Silvio Almeida, o Silvio é um intelectual, cara, o Dino é um intelectual, essas pessoas são doutores nas suas respectivas áreas, entende? Vai ser muito difícil utilizar uma estratégia rasa como essa e esperar que surta o efeito desejado. Pois é. Guga, essa próxima vai para você, ó. O deputado do Republicano, Zucco, também tentou pressionar o ministro com a questão das drogas. Vamos dar uma olhada. Não estava na minha fala, eu perdi um grande amigo, um soldado que foi morto por um maconheiro. Há 17 anos não tem ninguém preso por ser usuário. Logo, não haverá desencarceramento, a não ser que alguém do ministério esteja defendendo o desencarceramento dos traficantes. É fazer com que a prisão não seja simplesmente um meio de controle social da pobreza, em que nós só prendemos pobres e ricos, como aqui foi dito, que traficam em grande estilo, com uso de caminhões, aviões e coisas do gênero. Está confundindo um traficante que é criminoso, que tem que ser preso, com pessoas que muitas vezes têm problema de saúde. Eu sei também do que eu estou falando, deputado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem negro. Eu vim da periferia. Eu tenho uma experiência pessoal de vida que foi muito diferente da experiência pessoal da maioria dos meus amigos que ficaram no meio do caminho. Eu sou professor, eu sou advogado, e eu abraço por isso, deputado. Eu sou solidário ao senhor e espero que o senhor seja solidário também às mães dos meus amigos. E a mim também, que perdi amigos também nessa trajetória. Então nós estamos juntos no mesmo... Guga, que aula, né? De novo. E quem assassinou o amigo desse deputado não foi um maconheiro, foi um assassino, um bandido, traficante, não um maconheiro, não foi pelo fato de consumir maconha que matou o amigo dele. Esses deputados hoje, eles tentaram mais uma vez fazer de palco, de escada, aqueles ministros que são vistos como os que, de fato, levantam a bandeira da esquerda. São os ministros indicados, de fato, pela esquerda. O Silvio é mais um que incomoda demais a extrema-direita. Ele investigou a crise humanitária Yanomami. Ele vai para cima dos militares, cobrando que se sigam as orientações da Comissão da Verdade. Entre elas, por exemplo, não comemorar o dia do golpe militar como se fosse uma revolução, ou cobrar criminalmente aqueles que foram torturadores durante a ditadura. Ele é desses, que vai para cima dos militares, que vai para cima dos garimpeiros, que vai para cima desses que tem um discurso populista a favor da guerra às drogas, uma guerra que não tem resultado em canto nenhum do planeta, que traz sim um efeito colateral gigantesco, do encarceramento de pessoas que não deveriam muitas vezes estar presas, e do assassinato de milhões de outras, muitas inocentes, de uma guerra descontrolada, desenfreada, que acaba levando ao fechamento de escolas em área de periferia por conta de ações da polícia. Enfim, uma guerra que tem como vítima a periferia, basicamente. Quando sai da periferia, aí sim
começa a chamar a atenção da elite, dos políticos, mas enquanto o efeito colateral é só na periferia, eles deixam acontecer. E esses deputados, eles estavam aí de novo tentando usar essa mesma comissão que foi usada para inquirir o Flávio Dino, agora como palco, mas não funcionou. O Silvio ou não jogou o jogo deles ignorando algumas perguntas, que é o caminho, muitas vezes, para se fazer, para se travar essa batalha da guerra cultural, porque isso é guerra cultural. Isso tudo que eles estão fazendo é uma guerra cultural, usando esses temas comportamentais, esses temas sociais. Então, o Silvio ou não joga, ignorando, ou quando joga, devolve com deboche, ou com informação, não é nem deboche, como ele fez com esse próprio Paulo Bilinski, que a gente agora está tendo que aprender o nome, exatamente porque está tendo o holofote dessa comissão que virou um grande circo, por enquanto. Então, ele foi, por exemplo, e deu uma resposta para esse sujeito que estava querendo dizer que a arma protegia, e aí ele pergunta, e de onde vêm esses dados? E ele não consegue responder de onde vem, de qual estudo. Depois ele vai dar uma no Eduardo Bolsonaro, quando o Eduardo tenta falar sobre o princípio da impessoalidade, já que ele é presidente da Fundação Luiz Gama e ele mudou, acabou com o prêmio Princesa Isabel, ele vai lá e dá uma de volta no Eduardo, explicando o que é o princípio da impessoalidade, que ele jamais poderá ganhar um prêmio Luiz Gama. Isso sim seria errado. Mas, enfim, ele soube, mais uma vez, mostrou como agir diante desses que só querem palco e que querem travar essa guerra cultural. O Elô,
Então, é isso aí.